Pessoal, vamos começar então a segunda parte da resolução de questões relativas à fase da licitação, semana 5, dia 4. Questão 31. Ele vai trazer dois itens em cima e vai embaixo trazer assertiva. Vamos para abaixo e vamos ver o que ele precisa para responder, para a gente não precisar ler tudo, ok? O edital está equivocado ao estabelecer a realização de diligências que podem ocorrer somente durante a etapa de análise das propostas. Então, a letra A aqui ele vai falar, serão realizadas diligências. Não vai adiantar, né? Então, vamos ler tudo. Para a licitação de uma obra pública, a Comissão Especial de Licitação tomou as seguintes decisões registradas no edital de licitação. Serão realizadas diligências junto às licitantes antes da etapa da análise das propostas. Para garantir a conclusão da obra, será obrigatório o seguro garantia como modalidade de garantia contratual. O edital está equivocado ao estabelecer a realização de diligências que podem ocorrer somente durante a etapa da análise das propostas. Então, a análise, novamente, a letra A, ele está falando que serão realizadas diligências junto aos licitantes antes da etapa da análise das propostas. Posso realizar antes e depois, ok? Então, primeiro ponto. Então, somente aqui, se fosse só isso aqui, estaria errado. Então, posso antes e depois, tá? Essa informação é importante. Agora lá embaixo, o edital está equivocado ao estabelecer a realização de diligências, ponto. Aqui, está equivocado? Serão realizadas diligências junto a licitantes antes da etapa da análise das propostas. Está errado? O edital está equivocado? Não está equivocado. Ele não está trazendo informações completas, ok? Então, por enquanto, porque assim, eu posso colocar no edital e falar assim, ó, eu vou realizar a diligência antes da etapa da análise das propostas, certo? Se eu colocar isso, não quer dizer que depois, eventualmente, eu posso ter a faculdade de também realizar a diligência após a etapa da análise da proposta ou durante, inclusive, a análise das propostas. Então, dizer que o edital está equivocado ao estabelecer a realização de diligências, mais ou menos, tá? Vamos deixar aqui em off, porque nós já conhecemos o nosso examinador. Que podem ocorrer agora ele nos salva. Agora ele nos salva, porque agora vai ficar uma resposta bem objetiva. Ou pode ou não pode. Olha só, que podem ocorrer somente durante a etapa da análise das propostas. Agora ele errou, entende? Então agora não ficou uma análise um pouco subjetiva. Ele está dizendo assim que somente pode ocorrer a diligência durante a etapa da análise das propostas. Não, pode ocorrer antes? Pode ocorrer depois? Pode ocorrer durante? Também pode. Então o edital não precisou eu dizer se estava ou não equivocado, mas aqui ocorrer durante a etapa somente, esse somente invalida a questão. É facultado à comissão ou autoridade superior em qualquer fase da licitação realizar então o que? A promoção da diligência. Destina então o que? A esclarecer ou complementar as instruções do processo. Perfeito? Vedada a inclusão, novamente, posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente na proposta. Questão 32. Continua na mesma questão. Agora uma outra situação. A exigência aqui, ó. Então, o edital trouxe a seguinte informação aqui na letra B. Para garantir a conclusão da obra, será obrigatório seguro garantia como modalidade de garantia contratual. Aí ele vai dizer aqui embaixo, julgue o item. A exigência do seguro garantia é motivo para qualquer cidadão impugnar o edital, sim ou não? Primeiro a gente tem que saber o que? Nós temos um contrato
e o contrato pode ser exigido pela administração o quê? Garantia contratual. Pode ou não pode? Pode, ok? Então a regra que pode ser obrigatória aí a garantia contratual. Esse é o primeiro ponto. Agora, dentre as formas das garantias contratuais, a empresa, o fornecedor, o licitante é ele quem escolhe. Então é vedado à administração escolher a modalidade da garantia contratual. Então será obrigatório? Não posso obrigar a licitante vencedora optar pela modalidade aí do seguro garantia, ok? Então a exigência de seguro garantia é motivo para qualquer cidadão impugnar o edital? Sim, porque eu estou o quê? Agindo de forma ilegal. Vamos ver o que diz a lei. Artigo 56. A critério da autoridade competente, em cada caso e desde que previsto no instrumento convocatório, poderá ser exigida, então eu posso exigir o quê? A prestação de garantia, perfeito? A garantia. Então aqui, garantia contratual eu posso. Agora a modalidade, quem é que escolhe? Caberá ao contratado optar pela modalidade, ok? Quais as modalidades que nós temos aí de garantia? Caução em dinheiro ou em títulos de dívida pública. Aqui embaixo, item 2, que é a polêmica da questão, seguro garantia ou fiança bancária. Então seguro garantia retoma, é o seguro garantia aqui, mas cabe a quem optar? A licitante e não conforme está escrito no item B, dizendo que conclusão da obra será obrigado o seguro garantia, ok? Entendemos então? Entendeu mais ou menos ou entendeu? Novamente então, veja, nós temos aqui licitações que nós podemos exigir o que? Garantia contratual. Então a administração pode exigir garantia contratual. Perfeito? Agora, cabe ao contratado escolher entre o quem? Caução em dinheiro ou em títulos, seguro garantia ou fiança bancária, que é o item 3, ok? Então cabe ao contratado escolher. A administração pode exigir e o administrado escolhe, o licitante, o contratado escolhe, ok? Questão 33. Em determinado processo licitatório foram observados os seguintes fatos. Durante a sessão de abertura de proposta, o presidente da comissão de licitação permitiu apenas a presença de pessoas que se comprometessem a assinar a ata de sessão junto à comissão e os licitantes presentes. Então, isso daqui não é uma questão, mas eu não posso permitir apenas pessoas que se comprometam a assinar, certo? Porque quem assina é somente a comissão e os licitantes. Por se tratar de licitação em uma obra complexa, a combinação de licitação... tô ficando maluco. A comissão de licitações decidiu criar combinação entre os tipos de licitação, técnica e preço e concurso. Existe isso? Não posso. Está furado. Para obter a proposta mais vantajosa para a administração. O que eu posso usar? Técnica, melhor técnica, e também quando for combinar é técnica, melhor técnica e preço. Então, técnica e preço, ok? As propostas foram entregues sem a presença de representante legal das licitações, foram aceitas pela comissão.
Então, julgue o item. Em um processo licitatório, é possível criar combinação de concurso com técnica e preço, desde que expressamente previsto na edital. Uma combinação de concurso, não posso, com técnica e preço, porque o concurso vai ter prêmios ou em remuneração. Então, o item está errado. Questão 34. Empresas estrangeiras podem participar de licitações nacionais desde que devidamente autorizadas. Ok. Como que uma empresa que não está autorizada a atuar no país vai participar de uma licitação? Não pode. Então o item está correto, não teria outra alternativa. A documentação relativa à habilitação jurídica, e conforme o caso, vai ter o que? Cédula de identidade, registro comercial, ato constitutivo, inscrição do ato constitutivo aí no caso da sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício. E aqui o quinto é o que a gente precisa: decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país. E ainda o que? Registro ou autorização para o funcionamento expedido por órgão competente quando a atividade assim o exigir. Exemplo, medicina CRM, ok? Então, eu preciso então de um decreto de autorização, e é isso que a questão está trazendo, que tem que ser autorizado. Nesse caso é por um decreto, então está correto o item. Questão 35. Uma licitação em que escolha o vencedor, que a escolha do vencedor seja com base na melhor combinação técnica e qualidade, será coerente com a economicidade? Olha só, o que nós temos aqui, uma questão problemática. Por quê? Porque inclusive tem uma caveirinha ali em cima. Porque olha só, a combinação, melhor combinação de técnica e qualidade, isso aí não é melhor técnica, certo? Isso daí não é melhor técnica, não é melhor técnica e preço. O artigo 45, quinto, vai dizer que é vedada a utilização de outros tipos de licitação não previsto nesse artigo. Ou seja, nesse artigo nós temos lá técnica e preço, melhor técnica, menor preço, maior lance ou oferta, ok? Nós temos esses quatro, e aqui está dizendo que a combinação de técnica e qualidade será coerente com a economicidade. Pensando então, o examinador deu essa questão como certa, ok? Mas agora pensando nessas nossas combinações aqui, sempre que eu for estar utilizando essas com qualquer uma dessas situações aqui, desses tipos de licitação, sempre eu estou visando quem? O meu alvo, que é o que? Os princípios. E dentre eles nós temos o princípio da economicidade. Certo? Então, sempre que eu estiver utilizando uma dessas situações, desses tipos, eu vou estar sempre visando aí o princípio da economicidade, certo? Então sempre eu estarei homenageando ele. Por isso que eu tenho que escolher a melhor forma aí, ou a combinação que seja possível. Então, uma licitação que escolha o do vencedor, que a escolha do vencedor seja feita com base na combinação técnica e qualidade, será coerente com a economicidade. Então, leve essa questão aí como uma questão certa para você, apesar de não estar escrito isso na lei. Quando cai novamente, você responde que está certo, ok? Mas fica essa ressalva aí que não está previsto na lei dessa forma técnica e qualidade. Técnica e qualidade não posso dizer que é a melhor técnica, ok? Mas vamos lá. Questão 36. Após a realização dos atos de comissão de licitação, o processo com indicação do vencedor do certame deverá ser submetido à autoridade competente para habilitação da proposta ganhadora e posterior adjudicação. Aqui está errado? Está errado que após a realização dos atos da comissão, eu vou mandar o que?
vai ser submetido à autoridade competente para habilitar a proposta ganhadora. Tem isso? Não pela autoridade competente. Então a autoridade competente não vai habilitar a proposta ganhadora. Está errado. Olha só. A comissão ela pode ser de permanente ou especial, criada pela administração com a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes. A habilitação preliminar à inscrição, registro cadastral, a sua alteração ou cancelamento. E aqui, as propostas serão processadas e julgadas por comissão permanente, certo? Ou especial, no mínimo 3 membros, sendo 2 deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes do órgão da administração responsável pela licitação. Voltando aqui então, ele está me dizendo então aqui que o vencedor do certame deverá ser submetido à autoridade competente para habilitação da proposta ganhadora. Então, quem habilita a proposta será processada e julgada pela comissão, então não pela autoridade competente. Então não vai ser submetido à autoridade competente, portanto nosso item está errado. Essas questões estão mais chatinhas, não é? Então você que estava com saudade do palhaço, está ele aí. Olha só o que ele me diz aqui. O preâmbulo de um edital deve conter, entre outros itens, o nome da repartição interessada e de seu setor. Certo ou errado? Certo. O local, o dia e a hora para o recebimento da documentação. Além disso, deverá conter a proposta e horário da abertura dos serviços. Olha o que diz a lei e a gente retorna. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem série anual, o nome da repartição interessada e o seu setor. Então aqui o nome da repartição interessada e o seu setor. Aqui, vamos grifar aqui. Olha aqui, eu quero te chamar a atenção. O preâmbulo deve conter o nome da repartição interessada e de seu setor. Olha só. Aí ele pula, ele vai falar aqui o local. Aí eu vou aqui o local. Pego aqui o dia e hora. O dia e hora. Para dia e hora para recebimento da documentação. Aí eu venho aqui, dia e hora para o recebimento da documentação. Ponto. Certo? Agora o que ele vai me dizer aqui? Agora ele vai me trazer a seguinte informação. Qual a informação? Está dizendo, além disso, deverá conter a proposta. Deverá conter a proposta. Olha só, deverá conter a proposta. O preâmbulo de um edital deverá conter a proposta e o horário para abertura dos serviços. Meu Deus do céu, estão percebendo? Volta aqui. Vai ter o que? Será registrado por essa lei o local, o dia e a hora para o recebimento da documentação e proposta. Então eu recebo a proposta de quem, pelo amor de Deus? Eu recebo de quem? Dos licitantes. Agora o nosso examinador está dizendo assim que o preâmbulo do edital deve conter, além dos de cima ali, deverá conter a proposta. Meu Deus, como que isso aqui está certo, pelo amor de Deus? Não tem como tá certo isso. E aí ele me disse que está certo. Então olha, o examinador viajou na maionese essa questão aqui. Então a questão está errada e ele trouxe como certo aí. Não tem como tá certo essa questão aí. A vida tá dura, meu povo. Olha só mais uma questão aí, ó a vida difícil aí, levando uma pedra nas costas. Vamos lá. O tipo de licitação, técnica e preço citado no pedido de impugnação não se aplica nessa licitação. O pedido de licitação, técnica e preço
citado no pedido de impugnação não se aplica nessa licitação. Vamos ver qual licitação? Para execução, uma licitação para execução de obra de engenharia, ok? Para engenharia, cujo critério é menor preço orçado pela administração pública em 1 milhão, um dos licitantes procurou o pedido de impugnação alegando as seguintes irregularidades: devido ao valor orçado, deveria ser utilizada uma unidade tomada de preço, não tem sentido, eu posso utilizar em qualquer caso a concorrência. Devido ao vulto da obra, os critérios de licitação deveriam ser técnica e preço. Não é pelo vulto da obra, certo? Mas pela complexidade por o trabalho, o serviço ser predominantemente intelectual, ok? Então não tem sentido. Por ser uma licitação nacional, empresas estrangeiras deveriam ser proibidas, não tem sentido também, ok? Então agora, de acordo com isso, vamos verificar novamente. Então o tipo de licitação técnica e preço citado no pedido de impugnação não se aplica nessa situação, ok? Então ele está dizendo aqui, deveriam ser técnica e preço? Não. Então este pedido aqui de cima, não pode prosperar, porque ele está falando que há uma obrigatoriedade de ser técnica e preço. Não, ele não está demonstrando nenhum critério, nenhuma característica nesta concorrência, nessa licitação, que tem o que? Alguma característica que tem esse cunho predominantemente intelectual, certo? Então é uma execução de uma obra qualquer de engenharia, não tem o cunho, aí não tem o cunho predominantemente intelectual. Então o tipo da licitação técnica e preço citado no pedido de impugnação não se aplica nessa licitação. O item estaria então correto, perfeito? Então veja, para você pensar, eu posso utilizar técnica e preço quando for uma obra de engenharia? Resposta é depende, em regra não. Depende porque se ele especificar na sua questão, na abordagem da questão, dizer que tem algo relacionado a serviços predominantemente intelectuais, aí eu posso utilizar então técnica e preço, beleza? Mas a regra então é que não, na execução de uma obra de engenharia, a regra não. Pode, desde que devidamente justificado. Quando que eu vou justificar? Quando eu tiver então esse serviço for predominantemente de caráter intelectual. Questão número 39. Com base nas informações acima, julgue o item. Não há impedimento legal para a aceitação da proposta entregue sem a presença de representante legal. Então ele está falando: determinado processo licitatório foram observados os seguintes fatos. Primeiro fato: durante a sessão de abertura de propostas, o presidente da comissão permitiu apenas a presença de pessoas que se comprometeram a assinar na ata da sessão junto à comissão e os licitantes. Então não posso fazer essa condição, ok? Estabelecer essa condição. Segundo, por se tratar de licitação de uma obra complexa, a comissão de licitação decidiu criar combinação entre tipos de licitação técnica e preço e concurso. Não posso criar isso. Artigo 45. As propostas que forem entregues sem a presença do representante legal foram aceitas pela comissão. E aí em cima desta daqui é que ele pergunta: não há impedimento legal para a aceitação da proposta entrega sem a presença de representante legal. A resposta está correta. Veja só, artigo 46, que ele vai falar assim: a licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos. Qual o procedimento? A abertura do envelope contendo as propostas dos concorrentes habilitados, desde que transcorrido o prazo de interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos. Então eu só posso abrir uma proposta após
passado esses prazos aí, ok? Então o que ele está trazendo? Ele não está trazendo nada relativo que a aceitação dessa proposta ela deve ser entregue sem ou com a presença do representante legal, certo? Então não há esse impedimento realmente, não há de fato esse impedimento legal. Então aqui, artigo 43, então aqui, observância dos seguintes procedimentos. Então vai ter a abertura dos envelopes relativos à habilitação, devolução dos envelopes lacrados, devolução dos envelopes fechados. Ah, tá, entendi. Eu agora estava viajando. Como é que eu vou entregar um envelope que foi aberto e a empresa foi inabilitada? Mas não, aqui então é o seguinte, ó. Então tem um envelope, tô ficando maluco já. Tem um envelope, eu abro o envelope, tem dois envelopes na empresa, certo? Um envelope ele tem a documentação e o outro envelope ele contém o que? A proposta, perfeito? Então acontece no primeiro item aqui, eu vou abrir o que? A documentação de todos. Aquele que for inabilitado, vou entregar lacrado o segundo envelope que contém quem? Contém as propostas, perfeito? Então a abertura depois, os que foram habilitados, a abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes habilitados, foi o que nós vimos agora, não tem essa situação de com ou sem a presença do representante legal. Depois disso vou verificar o que? A conformidade da proposta, cada proposta com os requisitos do edital. Depois eu vou fazer o julgamento e a classificação das propostas e por final a deliberação da autoridade competente quanto à homologação e a adjudicação do objeto da licitação, perfeito? Então é isso aí. Então não há impedimento legal para aceitação da proposta entrega sem a presença do representante legal, correto? Questão 40. Nos termos da Lei 8666, há apenas 2 critérios para julgamento das propostas dos interessados em participar em certame licitatório. O menor preço, que seleciona a proposta mais vantajosa para a administração, e a técnica e preço. É a melhor técnica, eu ia falar aqui, que não está aqui, né? Então, faltando quem? A melhor técnica, maior lance ou oferta. Então, está faltando ainda mais 2, só apresentou 2. Então, apenas 2? Não, são 4 critérios de julgamento das propostas. Então, o item está incorreto. Menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance ou oferta. Perfeito? Então, assim nós terminamos aí a nossa bateria e vamos para a próxima. Um abraço e fique com Deus.